Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debate aqui no canal 15, na TV Unifra. Estamos começando mais um programa com 3 temas centrais que foram discutidos, debatidos, destaque na mídia ao longo dos últimos dias. O primeiro deles, do primeiro bloco, Bolsa Brasileira tem a maior queda entre 80 países em 2013. Assunto da economia que nos interessa, sim. Depois, vamos falar de mídia e direitos humanos. Na sequência, no terceiro bloco, para fecharmos o programa, desde 2008, o custo da cesta básica sobe acima da inflação oficial. Também um assunto da área econômica. E esses assuntos serão abordados nada mais, nada menos, pelos nossos professores, a equipe do Contraponto, que está aqui mais uma vez reunida, professor Alexandre Macari, do curso de História, professor José Maria Pereira, do curso de Economia da nossa instituição, a professora Andressa Bernardon, assistente social, professora do curso de Serviço Social, e também o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Estão conosco aqui para esse debate. E o primeiro tema, vou começar com o economista, não é? Afinal de contas, fala sobre a Bolsa Brasileira, que teve a maior queda entre 80 países no ano passado. Isso tem um significado, tem um efeito aqui no Brasil. E é por ali que nós vamos entrar nesse assunto, professor Pereira, é isso? Muito bem. Não, eu só queria dizer assim que, para não ficar de proprietário assim, dos assuntos econômicos, né, que a economia, na verdade, todos nós, de um jeito ou de outro, a gente participa da economia. Né? O Luiz Fernando Veríssimo uma vez escreveu uma crônica, né, muito bem humorada, dizendo que em relação à economia nós não nos podemos comportar como um suíço, né, que passeava ereto entre 2 campos de batalha, se recusando a se defender das balas porque o seu país era neutro. Né? No caso, em economia sempre, né, quando a gente já acorda de manhã, já começa a praticar atos econômicos e tudo mais. Por mais que a economia, né, nos relembre a dureza da vida, né? Quando a gente acorda, tem que trabalhar, ganhar o pão nosso de cada dia, a economia fica toda hora nos lembrando que os recursos são escassos, podemos fazer isso, fazer aquilo, falta lá. Tá. Enfim, então esse assunto, por exemplo, Bolsa de Valores, parece um assunto, né, bastante árido, que a maioria não se interessaria, né? Mas, claro, provavelmente hoje, menos porque, como falou o Michael, né, a Bolsa de Valores teve uma queda de 15%, por exemplo, esse ano, e o Brasil foi um dos países em que mais se verificou essa queda. E, na verdade, o ano passado também a Bolsa já vinha em queda. E por onde quer que se olhe, e a gente vê que em outros países há uma relação entre a Bolsa de Valores, e não poderia ser diferente, já que na Bolsa de Valores são negociadas as ações das empresas, né, e supondo que as empresas é que produzem a riqueza do país, obviamente que se a Bolsa de Valores vai mal, as empresas não podem ir bem e o país também não vai bem. Óbvio, alguém pode contra-argumentar, o professor Ferroni, que a Bolsa de Valores é uma coisa especulativa, que não tem nada a ver. Mas a gênese do capitalismo, com toda certeza eu vou fazer um contraponto. São as empresas. Porque o que acontece nas ações? Né? As ações, na verdade, é a menor parte do capital das empresas. Então, qual seria o sonho, assim, digamos assim, do futuro? Né? Nós tínhamos assim, agora, não sei, olha, o Alexandre, que é da história, pode me cutucar aqui, ou a Andressa também, que é da área social, né? Via marxismo e tal, a gente pode chegar no socialismo. Né? Socialismo seria, né, todos nós passaríamos a ser trabalhadores, digamos assim, íamos dividir toda a riqueza social entre os trabalhadores. Mas teria uma outra visão também. Nós podíamos transformar todos em capitalistas. E como é que nós poderíamos transformar todos em capitalistas? Tendo ações das empresas e lucrando com o capital das empresas. Se as empresas têm lucro, nós teríamos lucros também. Por isso que eu estou falando, a essência do capitalismo, na verdade, está na Bolsa de Valores, é o coração, né? Mas, de toda maneira, isso das economias mais, onde a Bolsa de Valores está mais relacionada com a economia real. Porque se a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos hoje está se recuperando, ainda que lentamente, mas a gente vê que a Bolsa de Valores lá teve um crescimento positivo, né, em vários outros países. Claro, não dá para ver alguns países, por exemplo, que nem acho que foi a Venezuela, né, que na estatística aí apresentou um valor absurdo lá de crescimento da Bolsa de Valores. Mas aí também está relacionado provavelmente com a morte do Chaves, né? Porque quando o Chaves estava vivo não tinha nenhuma possibilidade do capitalismo dar certo lá na Venezuela. Agora a coisa se inverteu. Então, voltando para não estender muito essa questão da Bolsa e não entrando muito em detalhes. É um mau sinal essa questão da Bolsa de Valores
no Brasil. Claro que houve alguns fatores que explicam isso, né? Tem a questão da Petrobras, né? Tem a questão do Ike Batista, da OGX, né? Que as ações valeram nada e tal. E tem também isso que o Ferroni sempre alerta aqui, que é a especulação mesmo. A Bolsa de Valores, infelizmente, o capitalismo no Brasil não é um capitalismo do mesmo nível do primeiro mundo. Por mais que se diga que o Brasil é um país emergente, etc. e tal. Então, evidentemente, que não existe essa sintonia tão direta entre a economia real e a economia, digamos assim, do mercado financeiro e da Bolsa de Valores. Mas, isso olhando assim de uma forma macroeconômica. Microeconomicamente, o que a gente pode dizer é assim, o Brasil também não tem lá grandes alternativas, para nós, assim, para nós, ou para quem tem poupança, de aplicação financeira. Todas, de fato, são muito baixas hoje no Brasil. Não tem. O que mais cresceu, por exemplo, esse ano foi o dólar, né? Mas o dólar porque também já vinha muito baixa, enfim. Mas concluindo essa questão da Bolsa de Valores, espera-se que talvez em 2014 a Bolsa se recupere. E deve se recuperar de alguma maneira, porque já chegou provavelmente no fundo do poço. Então qual que seria a dica que eu poderia dar eventualmente como economista? Né, se ganha muito pouco hoje na poupança, nos fundos também dá muito pouco e tal. Quem sabe? Porque a hora de entrar na Bolsa não é quando ela está subindo que está todo mundo ganhando dinheiro. É a hora quando ela está lá embaixo que nem está agora. Talvez, quem sabe, não pegar todo o dinheiro e jogar na bolsa porque é uma aplicação de renda variável e pode perder todo o dinheiro. Mas quem sabe separar alguma coisa que não vai fazer falta e colocar na Bolsa e esperar lá no final do ano e aí me cobrar. Eu discordo do professor com relação a essa relação direta de uma boa economia e uma boa rentabilidade nas bolsas. Nos Estados Unidos, o ano passado, 8% deles, da classe média, ficou mais pobre. E uma recessão que se bem viu, e se o senhor disse que a bolsa estava nos Estados Unidos em alta, mais reforça a ideia de que não guarda relação com a saúde da economia de um país. Não, mas esse ano guarda. A economia subiu e a bolsa subiu também. Dizendo, não, mas está nos dados. Nos dados, mas eu tenho dados de que 8% ficaram mais pobres e há uma recessão de 6%. E as bolsas subiram. Então, quer dizer, e no Brasil? O Brasil ficou mais pobre porque a bolsa supostamente teve um mau desempenho. Claro que há especulação. E vejo que esse jornalista que divulgou essa notícia aí é da Folha e do Estadão. Né? E um jornalista tendente a contrariar todas as boas notícias da nossa economia. Já bem se sabe, ele é tradicionalmente de direita, ele atenta contra qualquer bom desempenho do governo ou do país. E ao contrário dos Estados Unidos, nós temos um desempenho muito maior. A desigualdade da renda caiu. E nós temos um poder aquisitivo das pessoas mais pobres muito mais elevado. Então, quer dizer, nós desenvolvemos mais, nós crescemos mais, há um maior poder de compra do cidadão, e aí vem dizer que a Bolsa... eu acho que eu já disse uma vez que a Bolsa teve de Marte, um mau né? desempenho. Mas só um pouquinho, deixa eu concluir meu raciocínio. Que a Bolsa teve um mau desempenho e isso compromete... Tudo isso que o Ferroni está dizendo... Isso compromete a economia do país. Nos dados legais, entendeu? Mas veja, professor, olha só... Sendo ou não especulação, professor Ferroni, não, mas nós temos que considerar que a especulação em si, ela causa também. Sim, ela mexe. Com certeza. Agora vejam como eles manipulam as notícias a ponto de dizer assim, ó... Manchete da Folha. Comércio tem o pior resultado do Natal em 11 anos. Isso é uma falácia. Porque eles pegam os dados do CDL e comparam de um ano com o outro. Isso aí mas espera um pouquinho. Houve um aumento de 10% na época de Natal com relação ao ano passado, em média no Brasil. Mas neste caso a notícia é a seguinte. Em 2013 se vendeu muito mais que 2012. E eles pegaram esse desempenho pelas pesquisas do Serasa, que trata de vendas... Mas aí que está. Vendas que não consideram o cartão de crédito, venda que não mostra considera brasileiro, que as pessoas compram, que o poder aquisitivo do pobre realmente está elevado e as pessoas pobres compram bastante. Isso não é considerado no Serasa, muitas vezes. Pagam bastante. O que aconteceu é que há aqui uma divulgação manipulável da notícia. Essa é a questão. Em desqualificar os dados estatísticos, informações Mas, da professor, imprensa, dados estatísticos são vistos conforme nuances, professor. É mais ou menos como o sujeito que está com febre e culpa o termômetro.
Mas, professor, Entendeu? Ele não vai as ver pessoas pegam a alguns causa da febre aspectos... dele. É mais ou menos isso Mas, que o Ferroni mas em fala. economia, como todo o resto, as pessoas pegam alguns aspectos, olham e evidenciam verdades, supostas verdades. O que está acontecendo aqui é isso. Eles Mas dizem que a são economia é números. ruim e que a bolsa Assim, está ó, o péssima. que deve ser analisado, como o Charles Dow, aí o professor de economia pode me assessorar, não é a notícia em si, mas como o mercado vai reagir com essa notícia, Os né? efeitos. Exatamente. Por quê? Porque, querendo ou não, o movimento da bolsa, ele mexe com toda a sociedade. Das expectativas. Exatamente. Isso é o principal. Não é o... Concordo, professor. Eu acho que assim, aliás, concordo e discordo quando tu fala que o poder aquisitivo do pobre aumentou, é isso Com que tu certeza disse? aumentou. Se endividou. Não, com certeza Não, o que aumentou. o Ferroni fala, Com André, certeza o que o aumentou, Ferroni Andressa. fala, Nós temos no um Bolsa consumismo Família, muito é lá maior. que ele Nós vai temos puxar sempre. É só para o Bolsa Família. Mas é uma questão realidade, não se pode desconsiderar o número de carros na rua, É de que veículos na justamente rua. isso. Isso não se Justamente, mas atribui todos senão todos são ao financiados. maior a poder questão, aquisitivo. A questão, assim, ó, do ponto de vista do Aumento. capitalismo, Sim, aumentou-se o número Não. de consumidores. sim, com E o certeza. número de... E o número de endividados também. Então, assim, Não, eu concordo no sentido, só a gente passa a palavra, professor, assim, ó, a Bolsa tem um evento histórico que marca justamente a forma como a Bolsa pode influenciar Exato. de uma forma 1921. ampla. A Grande quebra- Depressão. A Grande né? Depressão. O A craque quebra da da bolsa. Craque da Bolsa de Valores. Aí mostra a relação Quebra da bolsa com a 1929 economia real. é Exato. uma marca disso. Então, eu acho que assim, ó, E é um exemplo sim, claro. há uma relação. Agora, eu também concordo com o professor. Mas é uma dizer- noticiazinha lá Isso. da Folha. Uma noticiazinha da Folha a que forma- sabe-se lá como é que Não, foi. mas É, isso é, Esse Não, aspecto, não, assim, não, esse, não disse, esse aspecto eu concordo contigo, professor. Eu penso que a forma que eles vão minando né, o leitor né, e vão direcionando assim, é para né, a gente pensar que o governo está né, atrasado. O Brasil é um país em Mas, crise. mas o completa. Alexandre, é assim, vamos supor que tu tivesse uma carteira de ações que fosse equivalente ao Ibovespa, né? Então, tu aplicou isso daí em dezembro do ano passado, né? Dezembro de 2012, quando chegou em dezembro de 2013, tu perdeu 15%. Isso é real. Entendeu? Isso é real. Como assim? É o dado do número de pontos do Ibovespa comparado de dezembro, final de dezembro de um ano com dezembro do outro ano. Então são dados estatísticos, isso é uma coisa real, não dá para dizer que isso não é verdade. Onde é que jornalista não mexe? criou esses dados. Não criou. Onde é que mexe com isso aí? Mexe pelo seguinte. Sim, mas porque isso a mexe questão com é as isso não empresas. representa a saúde da economia de um Exatamente. país inteiro. Não, mas representa do seguinte, O Maria, senhor, porque o o mais senhor diz importante que que tem... Mas a um economia de um reflexo país é muito determinada pelo importante. número de empresas e a saúde das empresas. Não é assim, professor. Não é assim. A capacidade do pequeno comprador, do pequeno produtor, isso não é Mas as considerado. Olha, empresas tanto atuam na área do comércio, como na área da produção, como na agricultura, em vários setores. As empresas, porque queiramos ou não, a gente vive numa economia de mercado, é capitalismo. A Bolsa de Não Valores tem me outro- parece um grande guarda-chuva. É. Né? Um Não, grande o caso da guarda-chuva Bolsa, que consegue abraçar ela todo reflete o quê? Porque quando tu vê É o um crescimento reflexo. da economia, quando tu vê o crescimento da economia esse ano foi muito baixo. Não está Aí é que fechado tá. ainda, mas foi abaixo de 2%. Entendeu? Para gente ter uma ideia, a média histórica de crescimento do Brasil, claro que hoje os tempos são outros, né? Mas até o final da década de 70, o Brasil crescia 7% em média ao ano, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos muito, principalmente pelo tamanho da população e o número de pobres que precisa resgatar né, para o mercado, aí mais gente vai consumir ainda. O país precisava crescer e ele não cresce se as empresas não crescerem. Eu acho que esse é que é o problema fundamental, entendeu? As expectativas eu são... discordo porque são eu vejo negativas. um Esse país ano a gente que já cresce. começa... Qual é a expectativa de crescimento do PIB esse ano? Eu A gente consigo já ver um começa país que com cresce. 4%, depois baixa para 3%, depois baixa para 2%. Isso significa menos empregos, uma série de coisas. Pois é. Na verdade, nós nunca tivemos um momento tão bom em número de empregos. Eu não consigo ver esse caos que pintam por aí com essas noticiazinhas. Mas tudo bem. Não, tudo bem. Eu tento enxergar no meu cotidiano, no cotidiano das pessoas que vivem próximas a mim, as suas possibilidades, digamos assim, de ascensão financeira. Né? E eu não consigo enxergar assim essa coisa tão positiva. Né? Eu não consigo enxergar um movimento da sociedade muito forte em vista de primeiro de um processo de comunicação muito forte que persuade o sujeito a adquirir bens e produtos, não é? Cada vez mais um processo, um marketing, há um investimento como nunca houve nos últimos 4 anos, esses são dados também das grandes empresas e do Ibope, inclusive, da estatística, não é? Hoje tem um investimento público muito grande. Exato. Entendeu? Que vai se refletir lá na frente e já está se refletindo em endividamento. Justo, mas aí que eu quero chegar. Então eu vejo o sujeito comprando muito mais, mas eu vejo o sujeito mais Se endividado. endividando muito também, quer mais. dizer,
há uma, eu acho que talvez a palavra seria uma sensação de poder de compra, não é? Você consegue comprar, mas e aí? Você tem que pagar isso depois. E aí eu não sei, professor. E aí nós vamos aos números do PROCON, nós vamos aos Serasas e a gente vê mas é só o número verificar do o Serasa e a aumentando. SPC. Não, senhor. Pelo contrário. No Serasa e a SPC nós não vemos nenhuma novidade em termos de superendividamento. Pelo contrário. Não digo superendividamento Pelo do sujeito, contrário. mas o maior Endividamento, número de financiamento, pessoas sim. cada vez Compromissos. mais... Compromissos. comprometidos. Não necessariamente E não conseguindo... inadimplentes. Não necessariamente A inadimplentes. única maneira de a gente fazer uma discussão consequente, por exemplo, essa brincadeira que eu fiz com o Ferroni aí do termômetro, é olhar os dados. Porque senão nós vamos ficar... Exato. Ele Nós sempre vamos ficar critica a supondo, questão da inferenciando. imprensa e tal. A imprensa, se deixar para a imprensa dar opinião, Não, o que a gente não vai dá. ter? Tem o editorial lá do dono do jornal, que se ele for a favor do governo, ele vai dar um editorial favorável. Se for contra, Sim. ele vai dar um editorial contra. Então, o que nos salva nessa história toda? São os números. Os números, Entendeu? exato. E aí nós Por só aí. podemos raciocinar em termos de números. Os números não mentem. Mas é que quais A não ser os que a gente números? desacredite o Quais IBGE e tudo mais. quais os números? Bom, mas Por aí- exemplo, dizer que o Natal vendeu menos que todos os outros, pegando só os números do Serasa, é uma mentira, porque se nós pegarmos o cartão de crédito, se nós pegarmos o comércio virtual, se nós quer dizer, é completamente diferente o resultado. Então, Encerramos assim o primeiro bloco desse programa, não é? Contraponto. Na volta, fique com a gente, vamos discutir a mídia e também os direitos humanos. Você não pode perder. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu digo, eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador e o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre mídia. Não é um tema que é recorrente, de vez em quando aqui nós estamos falando sobre isso, não é? E direitos humanos. O texto vem com uma sugestão da professora Andressa, que buscou assim, subsídios num outro texto, não é? Num documento de um professor chamado Pedrinho Guareschi, professor de psicologia, e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC, mas que também trata a mídia. E vem à tona por quê? Porque nós, frequentemente, como fizemos hoje, agora e nos programas anteriores, acabamos sempre discutindo informações que foram repercussão na mídia. E agora nós vamos trazer um bloco específico, não é, de 15 minutos, para falarmos sobre a mídia e a sua afetação com relação aos direitos dos seres humanos, né, dos humanos, e vice-versa, afinal, como os seres humanos e os seus direitos afetam o campo midiático, afinal de contas é uma afetação
bidirecional, né, de mão dupla aqui. Então, professora Andressa, eu vou abrir assim, este bloco trazendo o seu ponto de vista a respeito do papel da mídia na sociedade. Tá. Nós temos 65 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sem os direitos humanos, nenhum outro direito é efetivado, né? E a mídia, em relação aos direitos humanos, como que eu vejo? Ela é um processo de socialização, ela é um instrumento tanto de garantia e estratégias desses direitos, sejam sociais, civis, políticos, culturais, também como de violação, né? Em determinados programas, por exemplo, que não é só na rede aberta. Tá, professor Ferroni? Com certeza. Nós temos programas, por exemplo, na Discovery, né, que são programas da TV a cabo, que é uma TV paga, onde determinadas pessoas têm acesso, por exemplo, com crianças, que me chamou a atenção. Tem um programa, que eu até anotei o nome aqui, chamada Pequenas Misses. Não sei se vocês já viram. São mães que levam as suas filhas de 5, 6 anos, até menorzinhas de 4 anos, para concorrer a Misses. Eles colocam desde dentadura. Gente, eles colocam desde dentadura nas crianças, aplique no cabelo, fazem bronzeamento nas crianças, ou seja, os pais que deveriam garantir o direito do desenvolvimento da criança com qualidade, proteger os seus filhos, eles simplesmente expõem a uma opressão, porque a mãe e o pai ficam totalmente oprimindo aquela criança, né? Porque tem que ganhar aquela coisa alucinada, que daí eu acho que deu uma questão de trazer um psicólogo para aquelas mães, ou até, aliás, um psiquiatra para entender o porquê de tanta frustração, né, e tanto opressão, tanta violência, né, tanta negação daquela criança. Quando eu assisti aquele programa, eu comecei a assistir e comecei que não pode ser real. E é real, gente. Eu achei que era assim, sabe, um filme, alguma coisa. Gente, elas se transformam, as crianças. Às vezes elas ficam, das 6 da manhã às 6 da tarde. E aí, quando não ganham, a mãe vem para cima. Você devia ter sorrido, você devia ter... Eles investem muito dinheiro naquilo e cobram isso das crianças. E depois apresentam um depoimento. Investi tanto na minha filha, como se a criança fosse uma mercadoria. Eles esquecem o amor. E tudo isso incentivado pela mídia que exatamente, e da estética, daquela coisa que tem que ser bonita. Os direitos humanos. Com certeza. Bom, sobre direitos humanos, professor Ferroni, e aí? Eu o senhor que bate em cima do campo midiático, força. Com certeza. Esse é o momento. A comunicação é um patrimônio do cidadão. Público, né? As pessoas não têm noção disso, de quanto isso tem valor, chamado o quarto poder. Né? É o primeiro, na verdade. Na verdade, é de uma importância inquestionável. Podemos discutir se é o primeiro. Mas olhem só, dado esse valor que tem e que isso é um patrimônio do cidadão, a própria Constituição refere, e eu vou ler o artigo 220, que não é extenso, mas é importante, é o 221, que diz o seguinte: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Não é deve, pode, atenderão. É uma norma cogente. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Quantos programas desses tem na TV, principalmente nas de maior audiência? Olha. Inciso segundo. Não dá para contar nenhum. Promoção. Eu não consigo pensar em nenhum agora. Mas vejam, o inciso segundo, promoção da cultura nacional. Talvez o Telecurso 2000. Não, sim. Promoção da cultura, da educação. Fundação Roberto Marinho. Mas isso eles põem 6 horas da manhã. É de madrugada. Uma das melhores coisas. Mas não é programa. Mas quando você coloca a questão artística, professor, o que se entende quanto arte? Tem que pensar. Tudo. Pode ser visto como arte. Então, nesse ponto de vista... Sim, mas é educativo. Mas aí fala. Agora, fala primeiro educativo, não fala? Sim, olha só. São itens, né? Preferências a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Não dá para se dizer que isso deve ser lido de uma forma estanque. Mas deveria haver pelo menos um equilíbrio entre elas. Isso sim. Né? Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, quer dizer, onde que a gente vê isso? Sim, e aí se a gente imaginar
que a rádio... A mídia tomou conta Sim, é uma concessão. dessa concessão para interesse não, próprio. jornal não Os é jornais concessão. não são concessões, apenas a TV mas e o rádio e TV é concessão. Rádio e TV é concessão. E aí que vem de novo, o que o governo faz? Por que não determina um determinado percentual? Mas não é o né? governo, professor. Sim, não é o governo que tem que fazer. Mas o governo é que dá a concessão, nós, como cidadãos, então corta a fazemos? concessão. Não, mas o que nós, como cidadãos, fazemos? O que o Ministério Público Federal me diz faz? uma coisa, então, O que professor. o Ministério Público Estadual faz para defender esse bem, patrimônio público do Mas cidadão? ele tem autonomia? Tu Mas com ouve a certeza Voz do que Brasil? Tu ouve? Ele tem A Voz do autonomia, Brasil é algumas isso? vezes. Ele tem autonomia? Algumas vezes. O Ministério Público tem autonomia para mexer nisso? Mas ele é o fiscal Não, da até- lei, até ele acho- é o guardião de todas as leis, Até inclusive acho, da que a voz, Constituição. até acho que a Voz do Brasil, né, se eu estiver no carro eu vou escutar, porque a Voz do Brasil é um programa muito interessante. E ele é bem sabe, democrático. Em primeiro lugar, o que acontece depois é que a mídia repercute, a grande mídia. Exatamente. E é bem Mas democrático. tem muita gente, na verdade, Nem sim, sabe. É um bom programa. Mas o Michael, o pessoal, inclusive, agora eu vou falar de novo do esporte aqui, ó, o pessoal do esporte, quando tem jogo às 7 horas, né, que teve agora no Campeonato Nacional, o pessoal fica furioso porque não consegue transmitir no rádio o jogo, entendeu? Porque está dando a Voz do Brasil. Então tem um abaixo-assinado enorme aí para tirar a Voz do Brasil do ar. Não deve tirar. Mas Mas já tem. transmitem já meio via virtual, então já outros... Tem estratégias que estão sendo criadas. É que eles tem se algumas sentem, emissoras se que sentem conseguem. donos dos espaços e dos momentos. Quer dizer, quando fala de programa político na TV em horário nobre, parece que é um atentado contra as grandes redes. Pelo amor de Deus, o que é isso? Todos os programinhas deles lá fazem críticas a isso. Que isso é um absurdo, que isso é um atentado à liberdade de imprensa. Imagina, eles se sentem donos desse patrimônio. Agora, o que é governo nosso. federal, a programas Dilma nunca gastou supostamente- tanto dinheiro em programas de TV como nesse governo. Não, Nunca mas- na história do Brasil. Mas as Mas na notícias linha que se deles, tem é que ela nunca cortou... gastou tanto, hein? Notícias que se tem agora, eu não sei os números, mas Mas isso está alguns, falando em gasto publicitário. alguns né? bilhões ela Gastos cortou também para pronunciamentos. mas Bom, alguns mas, bilhões foi ela criada cortou. Foi criada uma TV só para isso. Mas a ela Rede cortou, Brasil. ela cortou alguns bilhões dessa propaganda do governo nas empresas de televisão. Eu vou trazer para vocês, posso trazer no outro programa, li hoje de relance e posso trazer com mais clareza isso aí. Eu tenho uma questão assim, concordo em parte com o que os colegas colocaram, mas é evidente que a gente sempre acusa muito a mídia, né? E é evidente, temos motivos para fazer isso. Agora, quando colocamos, por exemplo, as questões ligadas à arte, muitas vezes o espectador, ou o telespectador, nesse caso, que acompanha a televisão, ele pode ficar confuso, né? Porque ele está assistindo, por exemplo, uma novela, né? Em seguida vem um programa que é de auditório, ou um programa que seria um reality show, né? Em seguida vem um telejornal. Então, a própria programação, né, das emissoras, em geral, isso é padrão, né? Ela é constituída de uma forma que vai induzir o espectador a acompanhar o dia a dia como se fosse a própria vida dele. E, na verdade, é a vida dele também. Sim. Né? Então, assim, eu só coloco assim, há valor artístico em certas produções, inclusive da rede aberta. Né? A gente não pode, né, dizer assim, certeza Vamos que falar há, do com cinema certeza brasileiro que agora. ou cinema brasileiro, né? Mas eu tô falando mais do produto... Essa minissérie aí, né, do Érico Veríssimo. isso. Excelente, excelente. Eu tenho restrições quanto a essa minissérie, porque ela foi feita antes para o cinema. E foi feita com uma estética televisiva que é... Eu achava a outra melhor. Que é a outra, impressionante. que foi dirigida pelo Paulo José anterior, melhor. Que é uma minissérie. Minissérie. Que é uma Ela foi feita minissérie Isso. para Globo. É melhor. Exatamente. Então aí sim, agora... Mas comparado ao BBB, por favor. Né? Bom, aí já é outra... Mas todo interesse, de novo, só vou puxar para o meu lado, interesse econômico. Esse filme, né, O Tempo e o Vento, parece que não deu o faturamento que deveria ter dado. Só no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. E foi produzido pela Rede Globo, em parte pela Rede Globo. Isso. O governo federal também investiu. Pois é. E aí o que acontece? Como é que tu salva esse faturamento? Tu joga na TV. Mas o planejamento... Isso aí não foi planejado. Foi planejado. Não, para passar na TV foi? Foi planejado. Não tem essa já informação, né? Já estava em vista isso. Mas, enfim, eu acho que assim, algumas novelas que a própria Rede Globo faz, né, eu acho que são de ótima qualidade artística. Claro que às vezes elas sugam muito do cinema, por exemplo, né, e não citam isso para o espectador.
Mas, enfim, né, isso aí tem um pouco do próprio produto artístico, que vai sugando, enfim. Mas os programas que supostamente poderiam ser culturais ou educacionais, de fato não são. Porque quando tem a oportunidade de fazer perguntas, por exemplo, perguntas que envolvem história, ou coisa não se faz. Se pergunta sobre o que aconteceu na novela no capítulo tal. A autorreferencialidade é uma lógica muito forte na atualidade. E sem falar de si mesmo. Não, e sem contar que hoje também as histórias, por exemplo, de novela, só uma coisa que está acontecendo nessa última novela que é o merchandising dentro da novela. De si mesmo. Tá, então o que aconteceu? Hoje eles mudam a história da novela, quer dizer, hoje o autor é refém do interesse comercial. Certo. E qual é o interesse comercial? É o BBB que vai entrar no ar agora. Então eles criaram personagens, eu duvido que aquilo se encontrasse no script original. Eles alteraram isso só para vender um produto da rede. Que essa é a lógica da produção midiática, né? Quer dizer, agora ele vai defender. Não, eu não defendo. Nós temos aqui. Eu não defendo e vou coaduno com a sua posição, professor Pereira, porque essa é a lógica, na verdade, capitalista. Eu sou jornalista e preciso sobreviver, dependo do meio de comunicação, esse meio de comunicação depende do patrocinador. Sim, mas o patrocinador já tem um espaço determinado para ele. Mas ele quer mais. Mas tu muda. E eu vou dar mais porque eu quero ganhar mais. Mas tu não seria, viu, Márcio? Isso aí não seria censura, por exemplo, eu sou um autor. Censura no seguinte sentido, eu sou um autor, ganho um grande salário, tudo bem. Mas eu estou lá e estou fazendo a minha novela. Agora, antigamente o Dias Gomes, por exemplo, escrevia sozinho, Janete Claire, aquele pessoal fazia. Hoje não, hoje tem uma estrutura de mais uns 4 ou 5 juntos. Então o que acontece? Ele está lá desenvolvendo a novela, fulano casa com aquele, o outro se separa, isso e aquilo. Aí daqui a pouco chega alguém na sua, chamou lá em cima. Aí tu fala assim, não, vocês têm que inserir agora o negócio, vai vir o Big Brother, você tem que inserir um personagem do Big Brother, não sei o quê. Isso é uma violência, eu acho. Isso assim, ó, a Rede Globo, no caso, ela faz muito bem isso com seus programas, né? Porque ela pega um tema que está em evidência, por exemplo, numa novela, e aí aparece uma reportagem no Globo Repórter, aparece no Fantástico, aparece... Autorreferencialidade. Isso, mas assim, em cima de um tema em questão. Então, eu falo de um tema em todo o complexo da minha grade. Não é para tematizar aquele assunto e fazer com que esse assunto se torne uma espécie de agendamento social. A gente chama, uma teoria que nós chamamos de agenda setting. Ou seja, mas alguém poderia chamar isso de lavagem cerebral processo também. De agendamento. Se fosse lá o Jorge Orwell, lá no 1984, chamava isso de lavagem cerebral também, né? Mas a mídia tanto insiste naquele negócio que... a mídia trabalha com isso. Sim, mas os professores... sim. Não sei que tem os professores que hoje eu já bati demais. Dos alunos, né? Mas é assim, aquilo que a TV passou à noite... As pessoas conseguem identificar em si um sentimento de pertença da sua vida a alguns programas de TV e horários de TV. O sentimento de pertencimento, professor Ferroni, ele vai muito ao encontro dos aspectos culturais, especialmente. Como Nós, o Tempo e o Vento. Né? Um programa lá, um filme que foi gravado no Nordeste. Isso é saudável, agora uma nova absolutamente saudável. Exato. A gente sai daqui e escuta a música gaúcha lá no norte da Europa. Nós chamamos de repente, de estratégias midiáticas. A mídia usa os aspectos culturais do sujeito, não é? Ele vai até a tessitura da característica da identidade cultural do sujeito, ele captura esses elementos, essas características, esses indícios, essas marcas e traz para dentro do processo produtivo para que ele fisgue, para que ele capte a sua atenção. Né? Então, isso é inteligente. Mas claro, sempre tem um viés comercial. Perigoso porque forma as pessoas, ou deforma as pessoas. Com certeza a mídia tem um poder formador. Aí vamos falar agora de informação. Nós falamos até agora de aspectos culturais, vamos falar então de informação, que o senhor mais bate, né? A questão da informação. O senhor disse que a grande mídia, não é, tem os seus interesses. A pequena mídia também tem os seus interesses. Tudo bem, mas a grande mídia ela monopoliza, né, o site. Michael? Monopoliza, esse é o grande problema. Mas o senhor tem a opção de escolher a pequena mídia e se alimentar dela. Mas bota na TV. Isso existe. Quais são as TVs que nós temos aqui com aquelas duas anteninhas, por exemplo? O que se pega ali? O quê? O Globo, a Pampa, que consigo assistir alguma coisa. É só o Estado do Rio Bandeirantes e Silvio Santos, 4. E aí? Cadê a menor mídia? Cadê a menor mídia? Onde é que está a TV? Não, a TV também, mas a TV pega muito mal. Pega muito mal. Muito mal, Muito mal. Porque o pessoal não investe na antena, não sei o quê. Exatamente isso aí. Dentro dos programas, assim, por exemplo, de vacinação, de programas de qualificação profissional, a gente também tem que lembrar que a mídia também faz esse papel. Bem, eu acho que tem vários papéis aqui e eu achei que nós íamos até mais fundo nisso. Mas com certeza é verdade, nós precisamos ir mais fundo, só que a questão era vinculada aos direitos humanos, realmente o tema é restrito a isso aí.
Qual é o papel da mídia com relação aos direitos humanos? Ela amplia a visibilidade de vários direitos humanos. Com certeza. É uma coisa muito Mas positiva. E a gente vê isso na nossa mídia, no nosso cotidiano? Olha, sim. Por exemplo, em termos de no Jornal estímulo à Nacional, educação. na novela, nós vemos sim. Por favor. Temas sendo tratados, Pra temas ser justo, importantes sendo tratados ficando nas aqui no Rio novelas. Grande do Sul, Por favor. ficando aqui no Rio Grande do Sul, bullying, pra ser preconceito. justo, na de uma questão maneira do muito A telejornalismo. exploração da miséria em nome de quê? Por favor, temos muito disso. Não, Não mas dá acho que para tem uma dizer que isso é campanha- respeito aos O direitos próprio, humanos. o próprio conceito de tematização de certos assuntos. A vinculação ela do faz você negro à repensar. miséria, a Não vinculação é do o negro à todo. marginalização, por favor, Eu a acho que gente a vê isso questão da aos quatro saúde, ventos. principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que a gente tem, pelo menos tenho visto nos telejornais, eu vou dizer o nome aqui no caso, a RBS, né, que o pessoal tem batido bastante, né, mostrando a questão da falta de leitos, uma série de coisas. Eu acho que é uma pressão. mas né, Vamos falar do ela trânsito. sim, daí tá a educação também, eu acho que também. Nossa, né, então, educação eu no acho- trânsito, educação eu na acho- escola. Eu acho que há pontos positivos Sim. também. Sempre. Agora, Sempre. poderia melhorar mais, muito mais. Né? Tá, mas por que ela só faz crítica com relação ao sistema de saúde e ela não divulga hospitais exemplares, como tem o de Ijuí, que trata exatamente do câncer? Por Mas que ela ela não vai lá, faz que é isso também, referência no mundo bom, esse aí- hospital? aí- Por que ela não divulga isso e ela só bate em cima da crítica? Por quê? Porque é um ano eleitoral e a campanha está baseada em quê? Na eu acho que- crítica Não, à isso- saúde e à educação. Isso tem um viés, isso a gente já discutiu aqui, um viés talvez da formação do jornalista, eu não sei da formação do jornalista ou dos jornais, enfim, de procurar mostrar mais, quer dizer, a ideia, aquilo que é bom não tem audiência. Então, aquilo que é ruim é que tem audiência, ou que choca, ou não sei o quê. Isso aí, mas poderia se criar um programa assim, tipo, coisas que dão certo, entendeu? Pelo menos, né, para satisfazer esse lado. Não, né? e isso estimula as pessoas a se desenvolverem em todos os aspectos, mas nós não temos esse estímulo. Nós temos o estímulo do negativo, Mas do provavelmente ruim, porque da violência. é, Não é isso que a gente tem? Mas eu acho que, É isso a gente tem. mídia Qual desenvolveu foi a primeira esse lado notícia? do denuncismo, entendeu? Qual foi Esse a- lado do denuncismo Exato. eu acho que é importante, Eu porque acho os que órgãos públicos hoje, e o que quer que seja, não só órgãos públicos, mas outros também, quer dizer, só reagem aparentemente a partir da denúncia. Bom, nós falamos então, do acho que Calheiros, isso, eu acho que isso é uma coisa que, Mínimo exemplo. para o bem ou para o mal, ficou. É, né? mas os bons exemplos, esses não são mostrados. seria- A primeira notícia que se tem na manhã, quando se liga a TV, é o banco que foi assaltado, Mas isso seria uma exceção, por exemplo, você está falando lá de Mas aonde, de todo Juí, não sei o quê, é uma exceção. Mas não Então, é só exceção, tem muitas exceções. mas se tu olhar a saúde como um todo no Brasil, não precisa ir Mas a longe. gente só vê as más Olha, notícias. Tá bem. Gente, encerramos assim esse bloco, porque dentro do nosso tempo, né, nós temos aí muito pano para manga para discutir isso. Né, a questão do papel do campo midiático e as suas afetações nos demais campos sociais. Vamos ao terceiro bloco, na sequência, chamamos o intervalo agora, voltamos na sequência para falarmos sobre o custo da cesta básica, que desde 2008 sobe mais do que a inflação oficial. Voltamos na sequência. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos.
De volta, terceiro bloco do Contraponto, para falarmos sobre a Bolsa, aliás, a cesta básica, que desde 2008 está acima da inflação aqui no Brasil, não é? São dados trazidos a algumas matérias jornalísticas publicadas ao longo dessa semana. É um assunto da economia, mas não necessariamente, por isso eu vou começar pelo professor Pereira. Vou começar pelo professor Alexandre, agora que está com o seu tablet aberto, trazendo talvez alguma novidade a respeito e ele dessa também informação. Vai no supermercado, com e certeza. Ele também consome produtos da cesta básica. Ninguém escapa, Alexandre, né? sim ou não? Não, sem dúvida, né? A gente percebe isso no bolso, né? Exato. Então essa eu acho que essa todo o telespectador pode verificar isso. É impressionante quando a gente vai ao mercado e gastava X e tu vai agora e gasta Y. Então, é evidente que esse é um assunto muito problemático para pensarmos aqui, mas eu também quero destacar que, além da cesta básica, também tem a própria questão do supérfluo, né? Aquilo que está... a forma como o mercado, por exemplo, organiza a sua estrutura. Nunca vai entrar pelo setor de verduras. Nunca, né? Não existe. Qual é o setor que entra no mercado, hein, professor? É aquele que de roupa, roupas. Eletrodomésticos. Discos, telefones celulares, por esse lado. Eletrodoméstico, de modo geral. Por último, tu vai chegar no que interessa mesmo. Então, é claro que a cesta básica é o que atende mais essa necessidade, principalmente do consumidor. Menor aquisição. Mas, do outro lado, eu também vejo isso uma estratégia. Né? Então, e subiu o preço de tudo. Né? Não foi apenas a cesta básica. Não. Até a gente discutiu tempo atrás a questão da erva mate, que não faz parte da cesta básica. Né? Exato. O professor Michael defendeu a ascensão do valor, né? Claro, porque filho de produtor. Então, né? Então o filho do produtor do arroz, o filho do produtor, não sei o que, vai também defender. Então essa é uma questão problemática. Né? Tem que pensar, e até assim, a gente discutiu aqui, aumentou o poder aquisitivo do cidadão. Né? E também colocamos, aumentou a possibilidade de endividamento. A cesta básica talvez leve a isso. A pensar um pouco mais sobre isso. Ainda mais que tu coloca no crédito. Né? Professora Andressa, né? A senhora que tem um contato forte assim também com a população com a renda um pouco mais baixa, não é? Tendo em vista a profissão, não é? Como a senhora tem enxergado isso? A questão da alimentação no bolso das pessoas com uma renda inferior, vamos dizer assim. Como é que as pessoas lidam com isso? Buscam a cesta básica? A questão do supérfluo? Como é que isso entra na casa das pessoas? A senhora, talvez a experiência que a senhora tem vivenciado nos últimos tempos. Eu concordo com o professor Alexandre quando ele fala que o processo de endividamento está muito maior, principalmente com as ofertas do mercado dos cartões, né? Que hoje tu só precisa levar uma conta de luz e um comprovante de venda, ou se tu é beneficiário de algum programa de assistencial, né? Tu leva aquele comprovante, tu tem um cartão de crédito, aquilo fica rodando e a pessoa fica pagando, chega uma hora, uma bola de neve não consegue mais nem comer, então não existe mais nem o supérfluo, né? Hoje a alimentação foi sempre, né, uma necessidade inerente ao ser humano. Se a pessoa não consegue se alimentar bem, quais são as grandes causas para isso? Vai desenvolver o quê? Fome, doenças, incapacidades físicas e até mentais, né? Por quê? Porque ela abala toda a nossa estrutura. Se antes já estava difícil se alimentar, hoje está muito mais difícil. Hoje o arroz e o feijão. O que é o antes? Antes 99, do Fome Zero, por exemplo? não. Antes do governo Lula? Antes do Fome Zero? Não, antes que eu digo... As pessoas estão mal alimentadas hoje? Não. Antes do Bolsa... Pior agora do que antes? Não tem a frase célebre? Tem a frase. Nunca antes nesse país. Não, tem aquela coisa, o programa zero. De que essa frase, professor? De que essa frase? Não sei, o professor Ferroni deve saber. Mas com certeza todos vocês sabem que aliás, é o presidente de quem? Mas tem uma outra frase, professor, que é assim, ó, trabalho 0, fome 10. Que é o contrário. Não concorda comigo? Eu não sei o que a senhora está querendo dizer. Hoje? Eu só sei que aumentou o número de empregos. Eu não consigo perceber que a gente esteja com o maior número de Lula. O primeiro governo Lula era fome zero. Fome zero. E realmente nós acabamos com a fome nesse país, pelo menos. Não, as pessoas não estamos. Digamos assim, é um combate à miséria. Na verdade, mas não acabar com a fome é utopia, Ferroni. Com certeza, não acabamos com a fome, mas a gente acabar com a fome é utopia. Foi desenvolvido um bom trabalho nesse aspecto, tanto que hoje as pessoas se
alimentam muito melhor. O primeiro programa foi o Fome Zero, que fracassou, na verdade. Daí que vai surgir o Bolsa Família, que é uma reunião de programas que já existiam. Que era o Vale Gás, era o Vale... Vale várias coisas. Era mais amplo. Não que ele tenha fracassado, professor. Ele não fracassou. Ele se modificou, se adequou. Só que assim... E hoje o Bolsa Família é um dos grandes problemas que se equipara àqueles de resgates das condições humanas pós-Segunda Guerra, aplicados naqueles países da Europa. Eu acho que isso é fantástico, esse programa da Bolsa Família, que restabelece muito das condições das pessoas. Tu acha, Ferroni? Mas com inclusive dos certeza. direitos da cidadania, o senhor acha? Dos direitos humanos, por favor, da autoestima quando do que sujeito? se deu isso para as pessoas? Quando que se estimulou? Porque diziam assim, miséria é destino, miséria é incapacidade. Hoje nós estamos pensando que miséria e incapacidade deve ser tratado como problema de políticas públicas. E a primeira política pública que se tem nesse país é esta. Por que fazer tanta crítica ao Bolsa Família, Bolsa Esmola? É muito interessante para aqueles que querem contrariar e querem criticar, dizer miséria é destino e miséria é incapacidade. Eu concordo contigo, Ferroni, quando tu fala do programa, por exemplo, Bolsa Família, como uma forma de emancipação, né, ou de um pouco mais de autonomia para essas pessoas. Mas o problema, Ferroni, é manter elas naquela linha, tá, de 500 quanto que tá o Bolsa Família? 300 e poucos reais, o máximo disso? Se tu vai ao supermercado, tu tem 5 filhos, tu tem que comprar leite e fralda. O pior é não ter, professor. Não, mas aliás, o melhor é não ter. Não, eu não estou dizendo isso, Ferroni. Eu não estou dizendo que não deve ter o programa Bolsa Família. Eu estou dizendo que na maneira como ele está gestado, onde o beneficiário não tem nenhum tipo de qualificação profissional, ou seja, e nem de que ele venha a se inserir no mercado de trabalho, o que eu estou legando para essa pessoa? Uma boa alimentação, salsicha de segunda aos 30 dias do mês? A senhora está dizendo que isso não contribui para o desenvolvimento das pessoas e de um resgate e de uma fuga da miséria. A senhora diz isso? Não digo isso. É o que a senhora está passando, que essa Bolsa Família serve para induzir as pessoas a ficarem naquela mesmice e não crescerem em nada. Não, o que eu estou dizendo, vou tentar de novo. Que o programa Bolsa Família, como ele está estabelecido, sem que tenha um outro programa, sem que tenha um outro programa para que efetive essa pessoa, para que ela saia dessa condição, o que acontece? Ele vai ficar sempre ali, Ferroni. Tudo bem, mas e as crianças que se alimentam? A crítica que se faz no caso se pode pensar. Porque, por exemplo, ao invés assim, de dar o peixe, ensinar a pescar, né? O problema é assim, eu sou a favor que tenha... Eu sou a favor que tenha o programa Bolsa Família, mas, por exemplo, quando os nossos usuários do Bolsa Família têm que ser encaminhados para o CRAS, por exemplo, Centro de Referência de Assistência Social, para fazer, por exemplo, um programa de qualificação profissional, não existem vagas. Existe uma falha. Ou se tem o programa, não se dá o transporte. Aí mandam tirar do dinheiro do Bolsa Família, só que eu tenho 5 filhos. O Bolsa Família em si, Ferroni, sozinho, ele não vai dar conta da miséria do povo. Mas essa miséria não é de agora, é uma miséria de quantos anos? 500 anos. Só talvez para a gente retomar o fio da meada, que a gente estava discutindo aqui, era a cesta básica. Cesta básica, que a cesta básica é até bom diferenciar, né? O custo de vida e a cesta básica. A cesta básica são... Olha, se não me falha a memória, isso daí foi determinado na época do nosso... Quem criou a cesta básica? Nossa, isso tem, na época... Não, muito antes, isso aí na década de 50, eu acho que quando foi criado o salário mínimo. Né? São 50 e poucos itens, não é, Alexandre? Que está procurando ali na internet, mas olha a minha internet aqui mais ou menos, são 56, se não me falha a memória, por aí. Bom, mas o que acontece? São itens exclusivamente da alimentação. Né? Então, a cesta básica faz parte do custo de vida, que é uma coisa muito mais ampla, que envolve a questão do aluguel, né? Que envolve serviços públicos, né? Administrados, luz, água e tudo mais. Né? Mas no caso específico dos mais pobres, o que pesa mais é a alimentação. No caso, o cesto básico, preferencialmente. Então, quer dizer, uma pessoa que ganha 20 salários mínimos, óbvio, a alimentação tem um peso proporcionalmente muito menor que alguém que ganha um salário mínimo. Ou até menos, né, professor? Ou até menos. Então, essa que é a questão da alimentação. O governo, acho que age corretamente quando, por exemplo, reduz os impostos, como foi feito agora. Eu não fico só criticando a Dilma. De 9 a 12,5%. Em alguns casos, de alguns itens. Mas também isso daí
pode não dar certo, porque pode morrer na intermediação, porque o governo é bem intencionado, reduzir os impostos, mas se o empresário não baixar os preços, vai aumentar o lucro. Não adianta nada. E se a gente recolhe menos, é menos programas e políticas públicas que vão beneficiar aquelas pessoas. Porque uma das piores coisas que existe numa economia de mercado é subsídio, né? Porque subsídio distorce os preços, né? E subsídio significa a transferência da maioria para a minoria, ou seja, aqueles beneficiados, seja no setor produtivo, seja nas empresas. A gente tem, a maior parte dos subsídios que o governo dá, não é nem no Bolsa Família, é subsídio para as empresas, via crédito barato, BNDES, uma série de outras coisas. Tem muito subsídio no Brasil que a maioria acha que é dado para os mais pobres e não é. O Bolsa Família, por exemplo, poderia ser aumentado muito mais se o governo cortasse os subsídios que ele dá das grandes empresas que estão aqui. Capital, exato. Né? Então é nessa direção. Os mais pobres são os mais afetados. E o aumento da alimentação, ele é visível. Professor Alexandre, alguma posição a respeito disso? Quer dizer, a cesta básica, na verdade, ela está aumentando desde 2008, o custo dela é maior do que a inflação, ou seja, do que o aumento do salário do trabalhador anualmente. Porque, na verdade, assim, a inflação, olha, quando a gente vai falar... porque nós recebemos um aumento... Não relativo ao salário mínimo, mas à inflação. Mas isso é um assunto muito complicado, assim, porque... Aí vamos voltar de novo, hoje não sou na área médica, mas estou com esse negócio de termômetro na cabeça e não consigo tirar. Né? Os índices de preço, na verdade, são termômetros, uns mais sofisticados, outros menos e tal. Então, são pesos que são atribuídos. Se vocês olharem aí, o telespectador também pode olhar pelos jornais, vai ver que existem vários índices de preço. O índice de preço que é o mais conhecido, que é o IPCA, índice de preço consumidor amplo, que é a inflação oficial, né, que é do IBGE, mas tem outro, tem o INPC, que também é do IBGE, tem o da FGV, tem uma série de índices, né, e tem até o nosso tipo, que também não vou deixar de falar, que é o ICV-SM aqui da Unifra, né, que é uma tentativa de medir o custo de vida só daqui dos consumidores de Santa Maria. Então, são pesos diferenciados que são dados. Por exemplo, o índice oficial, esse do governo, que é o IPCA, que ele é bastante importante até porque regula também o mercado financeiro, né? Não pode disparar muito esse índice. E a meta do governo, quer dizer, a grande meta do governo, o que é? Não pode, tem que ser 4,5%, que é o centro da meta, mas no máximo 6,5%. Se 6,5%, se o governo chegar a inflação anual em 6,5%, hoje ela está rodando na faixa de 5,8% ou 6%, aí é um Deus nos acuda. Então essa é a questão. Mas o IPCA, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, como é um índice que não mede nada em relação aos mais pobres, que a faixa de renda dele é 40 salários mínimos. Quer dizer, a maioria da população está fora dessa faixa de renda. E só mede ainda nas regiões metropolitanas, capitais e regiões metropolitanas. Então, o índice de inflação é um parâmetro que a gente deve levar em consideração, mas muito lá longe, né? Porque isso não mede a inflação de cada um. Eu acho que isso que o telespectador deve ter... Pô, mas agora o governo deu 0,5%, 0,3%, eu fui no mercado e os preços estão lá em cima. É por isso. Muito bem, professor Pereira. Eu tenho uma questão sem ideia que aproveitar o professor Pereira, né? É notório, assim, que a diferença de preços de mesmos produtos aqui no interior e nas capitais. Né? E se for para essas capitais também, a diferença, por exemplo, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E uma coisa, professor, onde? E onde também, né? Onde o senhor viu os preços? Claro. Né? Então, ainda nas grandes redes. Nas grandes redes, mas mesmo nas pequenas. Mas é interessante que a gente considere também isso. Quanto custa a alface aqui na feirinha, quanto custa lá, enfim, os fornecedores são muitos, mas a gente se limita e é induzido a ir aos grandes centros. Aos supermercados também. Né? Então, essa é um assunto que devemos explorar mais adiante. A tendência nas cidades grandes, esses hipermercados, eles acabarem com os mercados pequenos. Né? Mas aí eles vão determinar, eles vão até vender por preço relativamente mais baixo, porque vão determinar um preço ao produtor, porque o produtor ou vende para eles ou não vende. Aí quem vai subsidiar, no caso, é o produtor. Hoje aqui em cidades como Santa Maria, por exemplo, tem supermercados médios e pequenos que a gente sabe que compra verdura e tudo mais barato porque... Precisamos explorar esse tema. Eu acho que sim. É importante. Podemos, inclusive... Onde comprar? Liberdade de compra do cidadão. O que o professor Pereira está falando acontece muito lá na minha região. Ele exerce. Houve um grande incentivo à agroindústria familiar, né, por causa da indústria fumageira, que recebe todo um processo de crítica, né, há muito tempo, desde a Convenção Quadro, em 2005, né, que o Brasil assinou. Mas as agroindústrias familiares foram incentivadas, ainda estão sendo, recebem recursos, mas o produtor não está conseguindo vender o produto dele, porque o preço dele é maior, claro, ele faz
não é in natura, então ele tem, né? Só que as grandes redes estão entrando nas cidades lá, né? Santa Cruz, Ana Soares, Ali Lajeado, na minha região, nos Vales do Taquari e Rio Pardo, e ele não consegue mais escoar a produção, né? Tendo em vista essa dinâmica das grandes redes. Temos uma rede grande lá, inclusive, que está tomando conta. Mas é um tema que merece mais atenção da gente, infelizmente, o nosso e uma reflexão do consumidor, de todos como cidadãos e consumidores, né? A responsabilidade de quem compra é muito grande. Onde comprar? Onde estimular? Muito bem, assim a gente termina mais um Contraponto, mais um programa, neste mês de janeiro. Encerramos essa etapa por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo sim e convidando você a nos prestigiar nas sextas-feiras, a 1h da tarde e também às 23 horas. E depois no domingo, a reprise do programa Contraponto, às 19 horas no canal 15 da NET, aqui pela TV Unifra. Estamos aguardando o seu comentário, também estamos aguardando a sua sugestão de pauta lá no YouTube, na internet. Acesse, por favor. Né? Será interessante para nós trazermos a sua dica, a sua ideia para esta mesa, para o ponto e também o contraponto. Obrigado, até o próximo programa.